Fala pessoal, como eu havia prometido deixar aqui no YouTube esse treino em velocidade comum, tá? Hoje não vou nem comentar bastante para que vocês possam se atentar aí, eu só vou tentar falar alguns detalhes, tá bom? Vocês podem acompanhar aí já esse início que é um pouquinho diferente, né? Uns fiozinhos mais rebeldes. Eu queria que vocês se atentassem muito para esses inícios, porque isso pode fazer sim muita diferença no trabalho de vocês. Vou repetir, eu vejo muitas pessoas fazendo um trabalho incrível de tramas maravilhosas, mas o início das sobrancelhas e a parte superior acaba deixando muito a desejar, o que faz com que o trabalho final, o resultado final não fique visualmente bonito, né? E consequentemente não fica tão natural assim. Eu tenho estudado e trabalhado nos meus procedimentos a questão do início, principalmente porque muita gente não se liga com isso, tá? Faz os fios mais longos lá no início e acaba que o resultado final você consegue perceber os fios no início. E o que eu entendi por naturalidade, tá? Para vocês entenderem por que eu gosto muito de falar sobre isso. É quando você olha para uma sobrancelha, você vê ela preenchida, você vê ela bonita, você vê ela cheinha, você vê ela com design organizado, né? Baseado naquela estrutura de sobrancelha. E o mais importante, você não conseguir ver nenhum traço do procedimento. É isso que eu considero um procedimento natural, tá? Por isso que eu não gosto de chamar de procedimento realista ou fio realista ou hiperrealista, porque aquilo que é realista muitas vezes pode soar também como artificial. Eu gosto de chamar de natural mesmo, porque você olha para uma pessoa e ela pode dizer assim, eu nasci assim, ninguém vai saber que ela fez um procedimento, tá? E aí, como vocês podem ver, eu começo já fazendo a estrutura da base, né? Vocês percebam também, isso eu faço nos meus clientes também, tá? Eu gosto de... antigamente, lá no início, a gente fazia todo o esqueleto para não perder a marcação, né? Hoje, depois que a gente vai aprendendo a ter uma desenvoltura com o desenvolvimento dos fios, a gente já vai tendo essa liberdade de fazer a sobrancelha e já colocar, puxar um fiozinho ali, né? Daqueles complementos, tá bom? E essa daqui é uma trama que a gente chama de upper, tá? Aquela trama que são os fios voltados mais para cima. É muito comum essas sobrancelhas em modelos, né? A gente vê muito essas sobrancelhas mais para cima, não necessariamente, não é regra, tá? E como eu havia falado lá no outro vídeo, essa é a sobrancelha que eu acho mais fácil de ser feita. Por quê? Percebam depois do direcionamento dos fios, ele é praticamente um só, tá? Ele é quase todo para cima. A espinha dessa sobrancelha, ela tá lá na parte superior da marcação, tá? Ou seja, você só vai direcionar os fios para cima. E como eu gosto de falar, qual que é a regra para poder fazer essas tramas? A regra é uma, tá? A regra é não ter regra. Como assim, Darlan? Gente, se vocês observarem, cada trama ela tem uma puxadinha de fios diferenciadas, de um lado diferente do outro lado. Eu acho que isso facilita muito. Olha só isso que eu acabei de fazer aí. Eu puxo de um lado, uma vez eu puxo da frente, depois eu puxo para trás, tá? E a regra é essa, acho que a beleza e a leveza dos nossos fios, do Natural Brows, né, que eu falo, é exatamente você poder executar com tranquilidade, simplesmente tendo a noção do direcionamento dos fios. Se você sabe que o seu fio vai curvar lá em cima, lá na parte de baixo eu posso fazer o que eu quiser, sabendo que quando eu estiver chegando na parte do meio para cima, eu já vou direcionar esses fios para a parte superior. Então, se eu vou fazer eles deitados, se eu vou fazer eles de cabeça para baixo, não interessa. O interessante é você ter essa liberdade de fazer sabendo simplesmente seguindo o direcionamento que os seus clientes aí vão ter, tá? Outra coisa, essa é uma trama que vocês podem treinar aí, mas não necessariamente é uma trama que vocês vão fazer nos seus clientes. Por quê? Porque, gente, não é todo mundo que vai chegar aí com a estrutura de sobrancelha assim, nessa direção que vocês estão vendo aí. Às vezes elas vão ser para cima, mas um pouquinho mais deitadas para a direita. Às vezes elas vão ser até o contrário, né? Ontem eu atendi uma cliente que os fios eram todos de cabeça para baixo, todos. Sabe aquela sobrancelha que ela é a parte oriental que a gente aprendeu daquelas sobrancelhas para baixo, ela é da metade pro final, toda direcionada para baixo. Ontem eu recebi uma cliente que todos os fios eram para baixo, tá? E eu acho muito interessante esse tipo de estrutura. O que eu vou fazer lá nesse caso? Eu vou seguir o que o cliente tem, eu vou seguir todos os fios para baixo também, dentro do nosso design, né, que a gente vai achar ali com a estrutura das sobrancelhas. Esse é o resultado final. Eu falei que não ia falar, mas acabei falando o vídeo inteiro, né? Eu espero que tenha ajudado aí vocês, espero que tenha dado uma luz, tá bom? E, gente, não se apeguem, tá, às regras. A regra é não ter regra, é você deixar o fio fluir, tá bom? Essa é a liberdade para executar a nossa arte. Um abraço e até o próximo exercício, próximo treino. Tchau, tchau.